Salve, salve, galerinha alvinegra. Estamos mais uma vez aqui para falar do nosso glorioso Santos Futebol Clube, que é o assunto que mais amamos e odiamos. Estamos mais uma vez aqui num episódio, eu e meu parceiro Danileiras, para falar um pouco do clássico da próxima quinta-feira contra o São Paulo. Clássico esse, precisamos ganhar de qualquer forma, assim como os demais jogos que virão a seguir, caso tenhamos o interesse em continuar na primeira divisão. Não sei se é o interesse de todos, mas acredito que muita gente queira que a gente continue. Fala, meu mano Danileiras, como é que você tá, meu parceiro? Qual é a sua perspectiva pro clássico? Tá confiante? Tá com medo? Como é que você tá? Primeiro é um salve a todos que estão ouvindo aí o episódio 9 do Falando de Homem Negro. Caramba, já estamos Nossa, chegando no episódio 9, hein? O próximo que, dando spoiler, vai sair provavelmente nessa semana também, após o clássico, né? Principalmente sim. se, principalmente se ganhar, que aí dá mais ano para falar, mas isso aí. Mas a perspectiva, cara, é, é boa, é boa. Eu acho que, vamos falar a verdade, provavelmente não jogar esse final de semana foi a fazer a tape que o Santos não ficava tão feliz com o Santos. Por quê? Porque o Santos não jogou, obviamente. E o Santos não jogando, com quase certeza que entra na zona de rebaixamento. Porém, o Grêmio perdeu o Sport. O Bahia abriu 1-0 contra o Corinthians e tomou a virada. Então, o Santos não entrou na zona de rebaixamento. Os outros resultados não foram até ruins para o Santos. A América Mineira ganhou, foi ruim, mas o Santos teve sorte essa rodada, principalmente a parte do esporte, né? Do ganhar o Grêmio, que era ninguém esperava isso. Mas a perspectiva, pelo que aconteceu, parece que o Santos está com uma leve sorte. O São Paulo não está bem, né? Tá numa crise também. Acho que talvez parece mais conturbada que o Santos, né? O Santos parece, sabe que o Santos parece que falta pouco para se ajustar, sabe? Falta só um pouquinho, não, daqui a pouco a gente se ajusta. O São Paulo parece que tá tudo uma loucura, que nada dá certo. Sabe, nada dá certo assim. Não tem como dar, não tá tipo pronto para dar certo. O Santos parece que tá com azar, mas tipo, passou isso. Conseguiu ter um pouquinho de sorte, as coisas vão se encaminhar. Então eu tô com uma perspectiva boa, porém, obviamente, com muito medo. Cara, eu falei sobre a questão do Santos não jogar no final de semana, eu falei sobre isso na semana passada. E o que a maioria das pessoas falaram foi isso. Ah, mas pode entrar no Z4, pode entrar na zona de rebaixamento, né? Porque o Grêmio joga, o Sport joga, enfim. E simplesmente aconteceu o que a maioria das pessoas não esperavam, que era o Santos não entrar na zona de rebaixamento. O Santos conseguiu não jogar e continuar na mesma posição, né? Quando entrou a rodada, o Santos estava em 16º, segue em 16º. Incrivelmente, o Santos mais uma vez aí desafiando as leis, desafiando a lógica, e seguimos ali, firme e forte, segurando na mão de Deus para não cair na 16ª colocação. E eu tenho o mesmo pressentimento, mano. Parece que o Santos está em vias de se acertar. Eu acho que quando a bola entrar na rede, e que é o que está faltando nos últimos jogos, como já falamos no episódio passado, parece que quando essa bola entrar na rede, a primeira, as outras vão vir com mais facilidade. Acho que os caras estão um pouco ansiosos, né? Obviamente, natural também. O Santos não consegue fazer gol há 4, 5 jogos. Então os caras estão um pouco ansiosos, mas quando conseguir acertar, calibrar a pontaria, eu acho que vai deslanchar, né? O time do Carille vem mostrando uma evolução em relação ao time do Diniz. É um time que se comporta com mais, digamos, normalidade dentro do jogo, né? É mais coeso dentro do jogo. Os caras conseguem começar de um jeito e terminar praticamente do mesmo jeito, o que não era com o Diniz. O Diniz começava de uma forma, na virada do jogo já mudava e até o final do jogo o time estava totalmente desconfigurado, ninguém sabia quem estava em cada posição, enfim. E o São Paulo vindo nessa contramão, né?
São Paulo tava um time arrumado, foi campeão paulista, tava se acertando, todo mundo dava o São Paulo como um dos favoritos para disputar os outros títulos, como Libertadores, Brasileirão, mas os caras não conseguiram manter e tá ladeira abaixo. Enquanto, ainda que os resultados não digam isso, mas dentro do campo o Santos parece estar numa crescente e o São Paulo parece que tá tendo o efeito inverso, né? Agora o pessoal já tá, o Crespo já tá pressionado, já estão falando em demissão, etc e tal. Enfim, também desejo tudo de pior pro Hernan Crespo, que simplesmente esnobou o Santos quando resolveu acertar com o São Paulo, então foda-se ele. E a provável escalação do Santos para esse jogo, o Lucas Mussetti da Gazeta Esportiva publicou nessa semana, é a seguinte: João Paulo, Balieiro, M. Velasquez e Wagner Leonardo. Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Sanches e Felipe Jonathan. Marinho e Léo Batistão. Ali naquele esquema de três zagueiros, né? Com Balieiro, Velasquez e o Wagner Palha. O Marcos Guilherme e o Felipe Jonathan como pontas, né? E o Zanocelo ganhando uma chance, caso se confirme a escalação, o Zanocelo ganhando uma chance aí de ouro, ele que já vinha entrando bem em alguns jogos, já com o Diniz ele fez bons jogos, com o Carille ele fez bons jogos, e ganhando uma oportunidade, acho que, se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que é o primeiro jogo, que seria o primeiro jogo dele como titular, e num time que precisa de um cara como ele, que é o cara que pega a bola do meio campo e consegue levar até o ataque, sem necessariamente fazer a ligação direta, que era o que estava acontecendo quando a gente estava com esse buraco, onde o Jean Mota pegava a bola da lateral esquerda e cruzava para a ponta direita. Então, o Zanocelo é o cara que tecnicamente carregaria esse piano para facilitar as coisas para o ataque do Santos. O que você achou dessa provável escalação? Eu vi muita gente reclamando do Balieiro na zaga, né? Eu, particularmente, gosto até certo ponto. Eu acho que com o Velasquez ele joga melhor, porque o Velasquez traz um pouco mais de firmeza, de tranquilidade, e o Balieiro teria mais liberdade para sair jogando. Mas o que você acha dessa provável escalação do Santos para amanhã? Eu tenho algumas coisas para se pensar, sabe? Tipo assim, não acho ruim, eu acho que é muito interessante, porque o Leonardo, Marcos Leonardo não, perdão, Marcos Guilherme, aberto pela direita, é bem interessante, ele é um cara que pode contribuir com o Marinho, né? Já que, claro, o Sanches não tem esse ímpeto, né? Porque por ser mais velho, toda esse, essa velocidade, esse tempo, essa força para ir e voltar, tá ali junto com o Marinho, Carlos Sanches, Marinho e o Marcos Guilherme ali, esses três juntos ali podem fazer uma triangulação, acho que funciona muito bem ali no nosso lado direito, enquanto o lado esquerdo vai ter o Zanocelo, que já tem essa capacidade, né, maior do que o Sanches, de ir e voltar, né, e não vai atrapalhar na marcação. Tem o Felipe Jonathan, que jogando como ala ajuda, que já a parte de marcação é a parte mais deficitária dele, né? A pior parte do Felipe Jonathan é essa. E, claro, o Léo Batistão ali, que seria nosso, na teoria, nosso homem-gol, mas ninguém faz gol no Santos ultimamente, mas o Léo Batistão é o nosso cara ali, nosso 9, entre aspas, assim. Mas vai conseguir fazer a mesma coisa ali que o Marinho, o Marinho, o Carlos Sanches e o Marcos Guilherme. Porém, o Zanocelo, o Felipe Jonathan e o Batistão vão conseguir ali também fazer essa movimentação. Eu acho que é interessante, dá boas alternativas para o ataque, né? Assim, o Balieiro de zagueiro me surpreendeu, mas eu acho que ele é um cara que consegue jogar muito bem lá. Ele, eu gosto dele como volante. O meu único medo é que faça essa escalação virar um 4-4-2, né? E o Marcos Guilherme jogar de lateral. Aí eu já acho bem estranho. E o Balheiro subir pro meu campo. Eu gostei da escalação. Eu só colocaria o Pirani no lugar do Sanches. Mas eu acho que talvez vai começar com o Sanches e colocar o Pirani, né? No decorrer do jogo. Eu acho que o Pirani tem mais vitalidade, né? Consegue jogar mais tempo, ser mais intenso. Mas o Carlos Sanches é o nosso capitão.
E eu acho que é muito bom também. Cara, para mim, se isso acabar virando um 4-4-2 no meio do jogo, não por orientação do Carille, né? Mas de repente por uma situação de jogo que os jogadores precisem se comportar dessa forma, eu acho que vai ser, se isso acontecer, tem grande chance de ser um dos piores jogos do Santos na temporada. Por quê? Porque o Felipe Jonathan voltaria para a posição de origem dele, que é, em tese, marcar, e o Marcos Guilherme, em tese, marcar. O que já ia ser um desastre absoluto. O Zanocelo ele não é rápido, ele é um jogador mais pensante do que velocidade, ou seja, o nosso meio-campo ficaria muito pesado. Camacho, Zanocelo e Sanches, os caras não iam conseguir se desenvolver ali entre eles numa situação dessa. Mas eu acho que não é a ideia do Carille, eu acho que a ideia do Carille, ele já encontrou a posição do Felipe Jonathan, que é do meio para frente, sendo muito justo. O Felipe Jonathan, no ataque, quando ele não tem a obrigação de marcar, ele é bom jogador. Tanto é que todas as minhas críticas, e a crítica da maioria, é em relação à defesa, às falhas defensivas dele. Né? A maioria dos gols que a gente tomou foram nas costas do Felipe Jonathan. Enfim, mas do meio para frente ele é um cara muito bom, ele é um cara de qualidade, ele é um cara que sabe tocar bem, ele chuta muito bem, né? Cruzamento também não é um forte dele, mas quando ele atua nesse setor, ele tabela muito com os atacantes, com os meias que se aproximam. Então a gente não ficaria refém dos cruzamentos do Felipe Jonathan, até porque não ia ajudar muita coisa. Mas é isso, cara. No 3-5-2 tem tudo para funcionar, em tese. Né? Torcer pro Marinho estar num dia bom, o Léo Batistão desencantar, o Balieiro e o Wagner Leonardo que se entendam, por favor. E eu tô confiante pro clássico, eu acho que vai dar bom. Eu acho que é um jogo que se a gente ganhar vai dar muita moral pros caras, vai dar assim, vai tirar um peso enorme das costas dos caras e vai ajudar para a sequência do campeonato. E a novidade que nós temos que o Santos acabou de soltar a lista de relacionados é a volta do Jobson. Né? Ontem o Jobson soltou um vídeo no Instagram dele falando sobre estar próximo do retorno, mas a gente não sabia que seria, pelo menos eu não sabia que seria um retorno tão breve. Né? Ele se declarou para o Santos e tudo mais, e falou que estava voltando, que hoje o Carille, como já tem sido, né, de praxe, desde que o Carille chegou, divulgar a lista de relacionados, e o Jobson está nessa lista de relacionados, pela primeira vez relacionado no ano, né, ele que se machucou e estava tratando uma lesão no joelho, e ele volta e, cara, assim, o pouco que deu para ver do Jobson no Santos, ele é um cara que ele precisa de um time elétrico para que ele fique elétrico também. Porque quando o time cai de rendimento nesse sentido, quando o time dá uma desligada, ele fica mais desligado ainda. E aí complica todo o jogo, porque se a gente estiver dependendo dele para armar jogada, pode esquecer. Se estiver dependendo dele para marcar, pode esquecer. Enfim, não sei se o cara ele vai chegar a utilizar ele. Se for utilizar, é uma boa alternativa. É um cara de um passe diferenciado, cadencia bem o jogo. Mas é isso. O que você acha da possibilidade da gente utilizar o Jobson já no clássico? Provavelmente o cara ele relacionou ele para ele ter essa volta desse ambiente de vestiário, de tudo mais. Eu não acredito que vai ser utilizado. Mas se utilizar, o que você acha? Cara, é isso que você falou. Eu acho que os jogos não tem muito esse problema de intensidade, de estar ligado, né? Ele, mas assim, se for utilizar ele, tem que utilizar ele mais lá pra frente. Quando ele jogou, no caso no meio campo, né? Por exemplo, ele não conseguiria jogar no lugar do Camacho como primeiro volante. Como segundo volante, até como meia, eu já gosto mais. Os jogos que ele foi bem
foi jogando mais lá pra frente, marcando gol ali dentro da área. Eu gosto, não acho ruim, não. Mas acho que ele não deve ter, não tem como voltar já no clássico para jogar. Uma lesão séria, ele voltou agora. Não acredito que agora seja o lugar que ele vai, o momento dele ir jogar. Mas falando nisso, acabou de sair o cara, ele liberou a escalação do Santos. E foi essa que a gente falou mesmo: João Paulo, Balieiro, Emiliano Vasquez e Wagner Palha, Marcos Guilherme, Camacho, Carlos Sanches, Zanocelo e Felipe Jonathan, Marinho e Léo Batistão. Foi isso mesmo, ele liberou a escalação, quem vai jogar. Mas o Jobson, obviamente, não está no time titular, está nos relacionados. Eu acho que é uma boa o Jobson, não para esse jogo. Eu acredito que ele não tem a condição física, talvez, para atuar, principalmente num clássico. Mas ele é uma opção que eu acho interessante. Estando ligado, é já uma boa para o meio campo, né? Exatamente. Também não acho que o Carille vai utilizar o Jobs. Eu acho que seria até um pouco imprudente. Não, sei lá, pelo Jobson não ter condições. Se ele está sendo relacionado, provavelmente ele tem condições de atuar, sei lá, 10, 15 minutos. Mas pela necessidade do Santos de manter essa intensidade até o final. Se colocar ele no final do jogo, sei lá, eu acho que a gente pode acabar sendo prejudicado. Então, a escalação confirmada, né? Com Marinho e Léo Batistão na frente. Aqui o Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe, acrescentou que o Tardelli chegou a ser cogitado para começar a partida, mas vai começar no banco. Também acho que foi uma decisão acertada. O Léo Batistão, apesar que o Tardelli tem entrado e tem entrado bem, né? Assim como o Batistão tem jogado bem, mas se eu tivesse que escolher um ou outro, eu também iria de Batistão sem pensar duas vezes. E cara, o Santos ganhando, vamos dar uma olhada aqui na tabela, porque o Santos ganhando a gente dá uma respirada melhor, mas acho que não muda muita coisa não. O Santos agora tá com 24 pontos, Juventude em 15º tá com 27. São Paulo em 13º tá com 28. A gente ganhando, a gente ganhando, a gente ainda não passa do São Paulo, mas a gente consegue chegar ali em 14º. Já é alguma coisa. Acredito que não chegue a passar nem o Juventude nem a América por causa do saldo de gols, né? É isso mesmo. Santos tem -8, Juventude -4, a menos que o Santos meta uma goleada, obviamente. É, O que eu espero, nossa, se fazer uma goleada, isso vai ser um dia maravilhoso. sim, obviamente. Obviamente. E, e esse jogo esse jogo amanhã já vai ter público no Morumbi, né? Sim, vai ter público já. Torcidas em São Paulo já retornando, né? Ontem o Corinthians jogou com torcida contra o Bahia. O Santos terá sua torcida no dia 10 contra o Grêmio, né, na Vila Belmiro. Ingressos já estão sendo comercializados e com a capacidade aí de 30%, né, do estádio, que para o Santos não chega a ser pouca coisa, tendo em vista que a Vila Belmiro é pequena e, enfim, o reencontro da torcida, como eu falei em algum episódio passado, eu acho que a volta da torcida está chegando, está sendo num momento muito específico, muito estratégico, que é quando o Santos está dando uma melhorada, só que precisa de um algo a mais. E para mim esse algo a mais vai vir das arquibancadas, cara. No dia 10 a atmosfera na Vila Belmiro vai ser tipo coisa de outro mundo. Tenho certeza que quem for, infelizmente não poderia ir, mas tenho certeza que quem for vai dar tudo de si, vai cantar os 90 minutos. E é isso, mano. Agora é momento de apoio, tá ligado? Se tiver que criticar, a gente critica, sei lá, depois do jogo, em algum outro momento, mas é momento de apoio, momento de incentivar. O time precisa, os caras precisam, a gente precisa também. Então, quem for na Vila Belmiro no dia 10 é pra lavar a alma. Tomara que com vitória, pelo amor de Deus, tomara que com vitória. Mas é papo de lavar a alma. E eu acho que eu vou no dia 24 contra o América, na Vila, né? Depois do Grêmio Santos
encara o Atlético fora e Sport fora, um jogo importantíssimo, né, da parte de baixo da tabela, e com o América também importantíssimo demais, que o América tá logo ali na nossa frente. E eu acho que o Santos vai ficar nessa daí, nessa briga com esses times até o final do campeonato. Reforçando que não acredito no rebaixamento. Estou vivendo em negação e eu acredito muito que o Santos vai se manter na Série A. E outra, mano, igual o Corinthians. O Corinthians até um tempo atrás estava numa draga desgraçada aí. Os caras engataram 10 jogos sem perder e já estão no G4. Tá ligado? Tudo bem, teve as contratações, Roger Guedes, o William, o time dos caras é muito melhor do que o nosso agora, né? Pelo menos no papel. Mas não impede que com o Santos aconteça a mesma coisa, até porque os nossos reforços ainda não tiveram grandes atuações, principalmente o pessoal lá da frente, como Tardelli, Batistão. Você acredita numa arrancada dessa, assim? Tipo, não de papo de entrar no G4, mas de nós encostar lá na frente? Eu acho que ou o Santos vai dar essa arrancada, né? E ficar ali no famoso G Santos, na época que a gente ficava no G Santos, né? Ou vai ser catastrófico, vai ser coisa de se sobreviver lá no final. Vai ser uma dessas duas, assim. Se sobreviver, no caso, eu acho que o Santos pode engatar umas vitórias, acabar ficando lá em cima e dar aquela respirada. E na 33ª rodada tá salvo já, né? Ficar ali entre 10º e 13º. E assim, né? Ficar em nono já acaba até indo pra Libertadores, né? Mas ficar ali nesse meio termo. Então, eu acredito, mas tem que começar agora. Se não começar agora, aí vai ser complicado. Então, por isso eu vejo esse jogo contra o São Paulo, que é o jogo chave, por vários motivos, principalmente por ser clássico, que é um jogo de se ganhar, é papo de mudar a chavinha, tá ligado? Da gente pra cima do Grêmio no dia 10 arregaçando, tá ligado? A mesma coisa também se perder. Se perder, é papo de começar. Começar não, né? Já tem gente fazendo contas desde do que virou o turno. Mas acho que se perdeu, eu fico um pouquinho mais preocupado. Eu não tô negando o fato do Santos poder ser rebaixado. Mas eu ainda tô acreditando muito, mano. O Carille, ele deu uma sobrevida, assim, em questões de comportamento do time dentro de campo. Como eu falei, com o Diniz começava de um jeito e terminava com o João Paulo no ataque e o Santos no gol. Então a gente ficava meio preocupado. Com o Carille, pelo menos, a gente tem um padrão. A gente está se comportando melhor, a gente não tá perdendo. Também não tá ganhando, mas também não tá perdendo. Enfim, se ganhar do São Paulo, é papo de mudar a chavinha. E eu acredito numa arrancada aí de a gente engatar umas vitórias uma atrás da outra. E por que não Libertadores no ano que vem, né? Saudade de uma Libertadores, de verdade. Tá confiante, fião, tá confiante. Importante é estar assim, né? Confiante, pô, tô confiante porque acho que no dia que eu desisti, aí eu fico preocupado, porque aí já não tem mais por que torcer, né, mano? Assim, eu entendo quem vê o copo meio vazio, tá ligado? Eu entendo 100%, não julgo, mas eu tô procurando ver o copo meio cheio, porque de fato ele tá meio cheio, igual a gente falou no começo. O Santos, apesar de não estar conseguindo os resultados, parece que a gente tá numa crescente muito visível, assim, de técnica, de vontade, de organização. Enfim, tamo bem, pô. Tamo bem. Tá faltando um pouquinho de sorte aí, os deuses do futebol que nos ajude também, porque tá foda, mas tô confiante. Acho que vamos virar essa porra aí sim, cara. Por que não? E, e essa semana a gente teve uma novidade. Ontem, na verdade, né? O Rueda. Ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube. E o presidente Andrés Rueda falou sobre alguns temas, né? Ele reconheceu que a fase não é boa, enfim.
Ele tocou em vários temas, e um dos temas citados por ele foi a questão do fan token, né? Para quem não sabe o que é fan token, eu também não sei. Brincadeira, a gente estava conversando aqui em off sobre o token, e basicamente é uma forma o Santos em si estaria prestes a receber, ou já recebeu, se Danileiras quiser me No- corrigir. é, Normalmente é que não recebeu, né? Então, mas mete bala aí. Então, o Santos está prestes a receber 30 milhões, é isso? Isso, no caso, pelo que o Rueda falou, o Santos vai receber. Não recebeu ainda, ele fez essa venda de tokens que dá o equivalente de 30 bilhões de reais, né? O Santos vai É receber isso, esse dinheiro. é isso. O Santos fez uma venda de fan token que vai trazer para o clube cerca de 30 milhões de reais, né? E, e nesse momento que o Santos vive, parceiro, qualquer trocado tá servindo muito, né? Uma situação que hoje o torcedor tá podendo ter um pouquinho mais de acesso. Antes a gente ficava meio bitolado nessas ideias de dívida, porque a gente sabia, tipo, o time tá endividado. A gente nunca parou para prestar atenção no quão endividado era, tá ligado? Pra maioria dos torcedores, o importante é título, mano. Eu acho que, na verdade, a internet meio que tirou essa, essa visão, essa ilusão do torcedor, né? Que antes a gente só ouvia falar, passou no jornal, o Santos tá em crise financeira, tá devendo 2 meses de salário. E torcedor, tipo, foda-se, eu quero ser campeão. Mas hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de clareza do quão fundo é o buraco. Então, qualquer forma que o Santos, a diretoria, seja ela qual for, encontrar de arrecadar esse dinheiro, é muito bem-vindo, né? Obviamente, dentro da lei. Então, esse é mais um recurso que, na verdade, alguns clubes já estavam utilizando, se eu não me engano, o Corinthians, o Atlético Mineiro, Palmeiras, o Flamengo. Enfim, é uma parada que está se popularizando no futebol mundial, né? Não somente times brasileiros, que é uma espécie de. Como eu posso ser um pouquinho mais específico? É como se o cara fosse comprasse uma ação. Basicamente, Mais ou menos isso mesmo. é É como. assim, é isso, mas O não era. Santos, é isso, mas não é. O Santos não é uma empresa, né? Mas é como se o cara estivesse comprando uma ação de mercado do clube. E o clube já fica resguardado de que terá esse valor. E quando o mercado acontecer, quando as coisas acontecerem, por exemplo, é um pacote com X número de jogadores. Quando os jogadores forem vendidos, a pessoa que comprou esse fan token, ela terá um ressarcimento. Ela terá uma parte desse valor. O Santos já teria recebido esse valor. Como vai receber esses 30 milhões? É basicamente isso. Inclusive, sugiro que assistam o vídeo do Felipe Noronha com o Anderson, que é um especialista na área, que ele explica muito melhor do que a gente. E ele explica com uma forma mais didática para nós, leigos, entendermos. Então, assiste o vídeo dos caras lá, que ficou muito bom. E fala sobre a situação do Santos em específico, mas também fala sobre um modo geral de como funciona o fan token. É isso? Isso mesmo. É um esquema. Um esquema é foda, parece que é fora da lei. Não é um esquema. Não, o esquema não é igual aquele maluco da Bolton Coin que veio lá com o Santos, lá fazer a É uma Arena Bolton lá, Bolton Arena, sei lá, é isso. É uma coisa legítima, vários clubes fazem. É aquela coisa, a curto prazo é bom pro Santos. Assim, pode ser ruim a longo prazo, por exemplo, vamos dizer que neste pacote de jogador tá o Rodrigo. O Santos tem a parcela lá do Rodrigo. Rodrigo é vendido por 1 bilhão de euros. Acaba que o Santos não vai receber 100% do que deveria, né? Porque o Santos receber, sei lá, 1% disso, não vai receber 100% do 1%, né? No caso, se for
não ia receber o valor compatível, vai ser pela quantidade que vendeu, né? Às vezes pode até não ser nada, mas às vezes vendeu tanto que compensa. Então é interessante uma forma de arrecadar dinheiro. É melhor do que quando fazia aquelas coisas que da Doin, não sei se provavelmente os ouvintes, aos mais velhos vão lembrar, mas que dividia os jogadores, né? Por exemplo, o Gabigol, o Santos vendeu o Gabigol, mas o Santos tinha, sei lá, 40% do Gabigol, 20% era de não sei quem, 30% de não sei quem. Isso é uma forma melhor de arrecadar com dinheiro, porque são ativos que nem são do Santos, né? São que estão fora e lucraria com o sistema de solidariedade. Então eu acho interessante. É uma forma que o Rueda pensou, uma forma boa. É isso, cara. Em tempos de crise, a criatividade se sobressai, tá ligado? E isso Uhum. vale para muitas coisas. Mas enfim, estamos chegando ao finalzinho deste episódio, mas antes, e não menos importante, vamos ler o que mandaram aqui pra gente. Hoje eu soltei a pergunta, abri o espaço um pouquinho tarde, então poucas indagações aqui, mas vamos ler o que tem pra gente. O arroba Luiz Farias perguntou o seguinte: Diego Ribas ou Ganso? Qual é o menos trágico? Qual é o menos trágico? Essa é fácil, né? O Diego Ribas, né? O Diego Ribas saiu, foi pra fora. Nunca foi, por exemplo. Vamos usar até o Neymar. O Neymar fala bastante que ama o Santos, tira foto lá na frente da vila, fala que tá torcendo pro Santos na final da Libertadores. A gente não sabe o que vai acontecer com o Neymar quando ele voltar pro Brasil, se ele voltar, né? Mas o Diego Sim, Ribas nunca fez isso, nunca foi falar, eu amo o Santos, eu quero voltar pro Santos. Não, nunca falou isso, nunca deu sua torcida pro Santos. Não sei se ele deu torcida pro Flamengo também, acho que nem isso. Mas ele voltou pro Brasil, o Flamengo tinha grana, mais grana para ele, ele foi para onde tinha mais grana. Foi algo, não foi tão trágico. O Santista queria que ele voltasse. Ele nunca se abriu tanto por torcedor Santista assim dessa forma. E foi pro Flamengo, não foi trágico. Já o Ganso, porra, saiu do Santos para São Paulo, direto. Dizem as lendas que as primeiras fotos dele com a camisa do São Paulo foi tirado lá em Santos, lá na Vila Belmiro, até se vacilar. Então o Ganso foi totalmente mais trágico. sim, sem dúvidas. Inclusive, o meu pai ele tinha um certo ranço, né, do Diego, justamente por isso, porque ele sempre foi um cara muito frio, né? Na época, Diego e Robinho, né? Robinho sempre foi um cara, assim, enfim, trágico o fim que levou, mas na época o Robinho sempre foi um cara muito que sempre se mostrou muito grato ao Santos, né? Ele vivia falando do Santos. Acho que o assunto preferido dele em qualquer situação era Santos. Enfim, era um apaixonado pelo Santos e o Diego sempre foi muito mais frio, né? Mesmo eles sempre falando que é grato ao Santos, que agradece ao Santos, enfim, demonstrando um respeito, mas nunca foi nada assim, nossa, uau, o time que me revelou, o time que eu fui campeão brasileiro, o time que me fez ir pra Europa, tá ligado? Ele nunca teve isso, nem quando ele tava aqui, nem depois que ele saiu. Tanto é que quando as pessoas perguntavam sobre o Santos ou sobre a possibilidade de voltar, ele sempre desconversava. Tipo, um time que eu admiro, mas futebol é futebol, essas coisas. Enquanto o Robinho falava, não, quando eu voltar pro Brasil, a minha casa é o Santos, eu amo o Santos, enfim. O Diego Ribas sempre deixou essa frieza dele, justamente até porque, pelo cara entender que futebol não é o que ele quer, né? Nem sempre é o que o jogador quer. Mas enfim, também acho que o Diego, Exatamente. apesar de tudo isso, também acho que o Diego Ribas foi menos trágico. E aí o Luiz continua aqui, ó. Será que o Carille é cheiroso? Falaram que é. Na verdade, falaram que ele é muito simpático, né? Primeiro de tudo, muito educado. Mas será que ele é cheiroso? Cara, tem cara de cheiroso, né? Vamos falar a verdade. Normalmente quem é fedido não é simpático. Tem alguma coisa aí. E ele é simpático. Quer que deem boa noite pra ele, uma boa tarde, um bom dia. Então, com certeza ele é cheiroso. Ele é super cheiroso. Falam muito
Eu já ouvi falarem que o Alexandre Pato é muito cheiroso. Não sei se o Carille é o nível Alexandre Pato de cheirosíssimo, um David Beckham. Mas é um cara cheiroso, que tá sempre ali, ó, na pimpa. É isso. É... Tô vendendo uma rifa, números de 1 a 100, R$ 5, e tu ganha entretenimento de qualidade e concorre a R$ 100. É, Ele não mandou nem o link da rifa, né? não, só escreveu aqui, foda-se. E Então, ele acrescenta aqui: por que é tão difícil viver romance com outra Santista? Só me envolvo com rival, irmão. Por quê? É difícil encontrar uma Santista? vamos lá. Se, por exemplo, minha namorada, ela é santista, né? E aquela coisa, é que hoje em dia os dois tá triste, então não tem muito o que fazer, né? Mas assim, nossa, o Santos tá triste, ela me consola. O São Paulo tá triste, eu consolo ela, tá ligado? Aquelas coisas, pá, romance. Agora os dois santistas, me fala. É que assim, eu vou conversar pra você que no fatídico dia lá, o fatídico dia de janeiro, lá 30 de janeiro, eu estava inconsolável. Mas ele era só eu. Imagina se é dois, rapaz. É tristeza que Imagina. você. Porra, vai ali Romeu e Julieta, os dois tomam veneno e se mata. Acabou, tá ligado? Não dá, É, não dá, tá ligado? Então é isso, cara. É bom pra sanidade mental. é isso. Minha mulher é atleticana. Então ela tá vivendo um momento totalmente adverso. Não tá nem sabendo reagir, tadinha. Nunca viu o Atlético em boa fase. Mas, mas é isso, é difícil mesmo se envolver com o Santista. Inclusive, não recomendo, ok? Pra quem estiver ouvindo aí e tiver afim de um ou uma Santista, não recomendo. Desiste agora. O arroba Igor_Tonetti fala o seguinte: se pudessem trazer de volta um jogador para o Santos, qual seria? Tem que ser acessível. Quem você traria? Acessível pro Santos hoje em dia, só o. Mano, O Everton Costa. não, os jogadores aleatóriosíssimos, tá ligado? Hoje. Assim, e ainda o Santos não pode trazer mais ninguém, porque acabou o período de inscrição, lá, blá, 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 blá. Mas vamos dizer, não agora, porque eu acho que agora ninguém é acessível pro Santos, é os caras mais aleatórios de todos, né? André Balada, esses caras aí. Vamos lá. Um jogador que eu acho que. Dois que poderiam até ser acessíveis. Eu acho que mais o que eu vou falar primeiro, que é o lateral esquerdo, o Alexandre. Era base, mas jogou muito bem no Santos. Eu acho que o caminho dele na Europa tá se acabando, né? A história dele na Europa. E é um ótimo jogador, acho que ele pode render bastante aqui no Brasil. Eu acho que talvez daqui 1 ano, 2 anos, quem sabe ele não possa pintar no Santos, né? Ele é um cara que nunca demonstrou tanto assim. Eu acho que, por exemplo, o Danilo, mas eu acho que o Danilo tem mais espaço na Europa ainda. Eu acho que até que ele é mais novo e ele joga mais, ele tem jogado até mais com o Alexandre, né? Eu acho que o Danilo pode ser um cara que no futuro possa voltar para o Santos para jogar no nosso lateral. E é o cara que fez o gol do Tri, né? Sim, Então, eu acho que o Danilo e o Alexandre são dois caras que acredito numa volta para o Santos. Mas o Danilo, acho que o Danilo tem mais identificação, principalmente por causa do gol do Tri, né? Eu acho que ele tem mais identificação por isso. A torcida acho que gosta mais dele, né? Por causa disso. E eu gosto mais dele porque ele fez o gol do Tri e porque ele tem meu nome. É isso. é isso. Então, acessível hoje em dia é muito difícil, pô. Quer dizer, muito difícil não. Acessível é só uns caras muito X assim, que, tá ligado? Inclusive, esse dia eu tava vendo uma matéria do Renatinho, atacante Renatinho, que apareceu no Santos e fez os gols lá contra o Grêmio na Libertadores, se eu não me engano, de 2008. É, Enfim, 2007. 2007. 2007, 2007. E ele falando que tem o sonho de pelo menos um último jogo pelo Santos e tal, reclamando do Luxemburgo, que o Luxemburgo queria mandar na carreira dele, meio que estacionou a carreira dele. Enfim, é um dos jogadores tipo assim que o Santos vai conseguir trazer hoje na situação que a gente tá ligado? Mas tirando esses caras aí de que todo mundo falaria, tipo Neymar, ai, quero que o Neymar volta. Tirando esses caras, eu acho que eu traria de volta. Porra, não sei, mano. É uns jogadores. Ah, Rafael Cabral.
Ah, esse é realmente Rafael. É que assim, eu amo o Assim, João Paulo, mas eu amo Rafael então, isso Cabral. que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Numa hipótese da gente perder o João Paulo, tá ligado? Não que o Santos vai atrás do Rafael Cabral, até porque o cara tá jogando campeonato inglês, beleza, segunda divisão, mas ainda assim bem melhor que o brasileiro, em termos, digo, de retorno, né, financeiro. Não que o Santos vá atrás dele, mas assim, se eu puder sonhar, Rafael Cabral, sem dúvida. Sou fã demais. O arroba Matizin SFC, só queria um salve mesmo. Salve. Tá salvado, Salve, salve, tá Matizinho salvado, SFC. tá salvado e abençoado. O arroba Santástico fala o seguinte: gostaria de ver novas músicas de arquibancada, homenageando Pelé, como o ritmo das músicas do Charlie Brown Jr., só que falando de Santos. Só uma ideia. Eu vejo muita gente falando sobre, na verdade, esses dias, né, que o Pelé esteve internado e tudo mais, levantou-se muito essa questão de formas de homenagear o rei e também falaram sobre essa questão das músicas. A jovem já tem algumas, mas não é especificamente sobre o Pelé. Mas enfim, é uma ideia. Mas é muito difícil a jovem lançar música nova, é uma parada, enfim, interna dos caras lá. Bom, eu não sei muito sobre como funciona a criação de músicas nas torcidas organizadas, na jovem também não, mas eu acho que a torcida jovem não aderiu à música Glu Glu Glu, né? Som de peixes, a famosa, né? Então, não vai aderir nenhuma, né? Mas eu acho que seria legal. Tem que ter outras formas de homenagear o nosso rei. Claro que tem todo aquele problema lá de marca, blá blá blá, que os caras falou, mas homenagem ao rei, sempre, 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 nunca é Ah, muito, sempre é pouco. rebola, rebola aí e faz acontecer. Esquece. O arroba Monteiro João fala o seguinte: para mim é uma falta de respeito enorme com o clube e com os torcedores que o Jean Mota esteja há tanto tempo no Santos. Mais de 250 jogos deste atleta com a camisa do Santos é um crime. Representa muito bem os fracassos recentes do time. É a cara da derrota. Monteiro aí bem chateado com a longevidade do atleta Jean Mota com a camisa do Santos. O que você acha? Eu não poderia discordar. O Giamota. Assim, o Giamota não é um jogador péssimo, horrível, lixo, mas ele não é um jogador para ter 250 jogos no Santos, né? É muito jogo, cara. Mais de 250 jogos no Santos é muita coisa, sabe? Muita. E Então, o pior, o que me deixa mais intrigado em relação ao Giamota é que todos os técnicos que passou pelo Santos enquanto o Giamota esteve lá, aparentemente amam o Giamota. Todos, todo mundo. Ele foi titular com quase todos os técnicos, mano. Se eu não me engano, ele só não foi titular com o Ariel Holan no início, se não me falha a memória. Mas o resto, cara, todo mundo gosta do Giamota. Inclusive, o Giamota já teve propostas para sair do Santos. O Fortaleza ficou muito próximo de levar o Giamota de volta, né? Porque ele era de lá. E de última hora o Santos recuou, deu para trás, não quis liberar. Enfim, é um mistério. Não é possível que todo mundo odeia o Giamota e todo mundo lá dentro ama o Giamota. É um paradoxo. O arroba Cauã, underline ZS01. Falou, manda um salve. Salve. É isso. salve. E o Zilinho, ou Luzilinho, falou o seguinte: o que vocês estão achando da gestão do Rueda até agora? Desde as contratações até as dívidas quitadas. O que você achou? Pode começar. O que você está achando da gestão Rueda? Eu tô achando que ele tá fazendo o que prometeu. Não tá fazendo loucura, tá tentando organizar as contas.
Achou formas de arrecadar dinheiro, principalmente na pandemia. Tem coisas que com certeza tem que melhorar, né? Principalmente questão de benefícios do sócio-rei. Acho que algumas ações de marketing, como vender o clube, né? De forma visual e de marketing, né? E claro, algumas coisas da gestão de futebol, mas aquela coisa, o time na situação que está financeira, o Vôlei podia meter o louco, fazer igual o Pérez e montar um time para o Santos ficar ali, vai, G5, G6 brasileiro e mais longe. Aí ele vai fazendo isso nos outros anos, ia fuder mais o Santos em dívida, aí ia chegar outro presidente e talvez fosse querer fazer o mesmo, ia virar essa bola de neve e uma hora ia estourar de uma forma que simplesmente não ia ter como salvar o Santos. E o Rueda já tá sofrendo muito agora. Imagina se ele não faz isso agora. Ele só ficar cada vez pior. Então é isso. Vamos aí. Que melhore o que tem que melhorar. As contratações eu acho que foram boas, pelo que o Santos poderia fazer. Criativas, né? E é isso. Vamos. Que o time funcione em campo e que a gente consiga ir bem, cara. Cara, quando você vê uma parcela que também tem o seu direito de se expressar, obviamente, ninguém tá querendo, né? Não sou torcedor de diretoria, sou torcedor do Santos. Mas quando você vê uma parcela de pessoas reclamando que o cara tá pagando dívidas, aí já não entra na minha cabeça. Aí não é possível, não é possível que isso seja algo ruim. Ah, mas ele tá esquecendo do futebol, que também é uma mentira. Olha as contratações que o cara tá fazendo. Mano, eu disse isso em outras ocasiões e vou repetir. O Santos conseguiu dar um chapéu no Internacional, mano. Mais de Que uma é vez. mais de uma vez. E tipo assim, não que o Inter esteja mil maravilhas na parte financeira, não é nenhum Flamengo, nenhum Palmeiras. Mas bem melhor que a gente, em questão de estrutura, tanto física mesmo, de tudo, como de financeiro, o Inter tá bem melhor que a gente, tá ligado? Então o Batistão tava com o pé no Inter. E o Rueda, e o Mazuco, não sei quem tratou diretamente dessa negociação, mas a diretoria conseguiu trazer o Batistão, que não é um jogador qualquer assim, que além do Inter e do Santos teria espaço em outros clubes do Brasil, tá ligado? Acho que não jogaria no Palmeiras, no Atlético, no Flamengo, mas tipo, Grêmio, São Paulo, que tem o Pablo lá, o Batistão é bem melhor que o Pablo, tá ligado? Enfim, eu também não acho que seja verdade falar que o Rueda abandonou o futebol que tá só preocupado com dívidas. Pra mim, isso não é uma verdade também. Mas enfim, é porque quando o resultado não vem, é natural que o torcedor procure culpados, procure situações que levaram o clube a certo momento, enfim. Eu acho a gestão do Rueda boa, assim, dentro das condições, e de fato ele está cumprindo o que ele prometeu na sua eleição. E é isso, mano. Torcer para melhorar. Obviamente tem um monte de coisa para melhorar. O sistema de sócio do Santos é precário, é antigo, é parado no tempo. Isso precisa ser revisto para ontem. Muita gente. Essa semana eu levantei uma campanha pra galera se associar, mas muita gente reclamando que o bagulho não funciona, o site simplesmente não funciona, tanto para comprar ingresso como para se associar. Enfim, são pequenas coisas que fazem a diferença, tanto para o lado bom, tanto para o lado ruim. O cara tenta duas, três vezes se associar, não consegue, ele larga a mão, tá ligado? O cara tenta duas, três vezes comprar um ingresso, não consegue, ele larga a mão. Vai ver, é uma grana que ele estaria ali tirando de uma conta e ele acha que é Deus tocando no coração dele para ele pagar a conta ao invés de ir pro jogo. E o cara não vai pro jogo, não vira sócio, enfim. Gestão do Rueda, nota 6,5. Tá boa, mas tá ruim. Tem muito a melhorar, mas já melhorou bastante do que estava. Enfim,
É isso. Por hoje é Foram só. todas? Foram todas? Foram todas. Foram todas. Tem algumas, deu duas aqui, na verdade, do grupo do Felipe Noronha, né? Vou pensar que sou um membro do canal dele, né? E eu sempre mando lá para eles mandarem pergunta e pessoas aqui Boa, quiserem mandar no privado. boa. Aceito. Um deles mandou aqui. Como faço para esquecer a bandida? Essa é uma Cara, pergunta que eu tenho que dizer. Vai lá. como você faz para esquecer a bandida? Primeiro, você pega a escalação do Santos de 2018, aí você dá uma olhada nela. Aí você olha pro ataque. Aí você olha para quem é o técnico. Aí você vai esquecer até seu nome. Depois que você. Ah, e você olha a situação que o Santos estava na tabela. Aí você vai esquecer até seu nome. Só isso. Não poderia dizer algo melhor. E é isso aí, cara. Isso aí. É isso aí. Infelizmente é isso. Agora, outra aqui, outro foi o Pedrinho. Eu não sei como que tá o Twitter dele, mas ele mandou uma lista de atletas mais bonitos do Santos pra gente uma vez. E agora ele tá melhorando, fazendo a lista novamente, porque ele disse que no dia esqueceu Lucas Braga, vírgula, o Belo. Ele refez a lista e colocou agora dessa vez com John em primeiro, Lucas Braga em segundo, Léo Batistão em terceiro, João Paulo em quarto, em quinto, Carlos Sanches. Ele falou: Marinho está fora da lista por fazer declarações lamentáveis. Vou discordar do Batistão, porque o Batistão é terrivelmente esquisito, certo? O Batistão ele parece o Alípio do Cocoricó. E nunca que o Sanches vai estar atrás do Batistão, mesmo se essa lista tivesse 45 nomes. Nunca, nunca. Para mim é John, Braga, Sanches, claro, né? Tirando o Marinho por questões de declarações. Mas se tivesse Marinho, para mim é Marinho, John, Braga e Sanches e João Paulo. Esse seria meu top 5. E o Batistão, pelo amor de Deus, gente. É, preciso dizer algo sobre o Batistão. Ele parece muito o Lucas Lima, e isso me deixa um pouco indignado. Porque às vezes eu tô Isso ali me vendo o deixa Batistão, chateado. eu olho o é o Lucas Lima com 1,80 m. Porra, é essa? Não, é o Isso Lucas me deixa Lima chateado. Porra, também. só de cogitar o Lucas Lima com a camisa do Santos de novo me dá ânsia. Aí eu vai o Batistão igualzinho, mano. Pelo amor de Deus. Realmente parece muito o Batistão. Realmente daí o Batistão dessa lista. Pra mim é John. Deixa eu pensar. Não sou um grande fã do Carlos Sanches também, não, cara. Eu era um grande fã do Arthur Gomes. Eu acho ele um cara muito belíssimo, né? Putz, O Arthur nossa, Gomes, eu era um grande fã do Arthur Gomes, achava ele muito bonito, cara. Arthurito era presença, mano. Pô, o cara é muito. Eu descobri também que, com todo respeito ao Arthur Gomes, mas ele e a mulher dele fazem um casal incrível, né? É o Hum, hashtag casal lindo da porra, já diria o poeta. Desconheço, vou pesquisar, mas o Arthur Gomes é muito bonito. Muito bonito. Mas eu sou um grande fã de John, acho ali o John ali em primeiro. Putz, cara, infelizmente não dá pra colocar o nosso menino Marinho, mas ali o John. Eu acho o Sandro um cara bonito, gosto dele. Marcos Leonardo, mano. Marcos Lucas Leonardo, Braga. eu esqueci do Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, o moleque Vai, é Marcos Leonardo é gatão, mano. Lucas Braga. diferenciado. Exatamente. Gosto do Lucas Braga, também acho bonito e acho o Raniel um estilão que eu gosto também. Tem cara de trapper. Sim, Liu, E Liu Honey. Lil Rani, isso mesmo. Talvez a carreira de trapper possa funcionar mais pra ele hoje em dia. Aí uma dica. Raniel, pode fazer trap. E tem mais uma aqui do nosso querido Felipe Noronha também.
Ele perguntou, Ok. falando. Ele falou que esse é o nosso nome. Nós somos os falando, né? Falando. Vai comprar o token do Santos? Cara, eu ainda estou descobrindo o que é a parada. E dependendo do valor, irei investir a minha pouca grana, obviamente, no Santos Futebol Clube, que certamente me trará prejuízo, mas se já me trouxe prejuízo psicológico, financeiro é o de menos, então certamente vou deixar meus dinheiro na mão do Santos. Concordo, acho uma boa. E foi isso, essas perguntas que mandaram. Depois teve um grande debate sobre as listas dos mais bonitos aqui no grupo, né? Porque fala disso, a lista e o grupo enlouquece. Porque é muito importante, né? Rolar uma discussão sobre lista de quem é mais bonito. Mas é isso Claro. aí. Até porque essa tá totalmente equivocada, as pessoas tinham que se rebelar mesmo. Mas Não, enfim, sim, houve uma grande comoção. é isso. Mas é isso, galera. É, se associem ao Santos Futebol Clube. Ajude o clube. Escreve a mãe, escreve o pai, a avó, pega o documento deles escondido, brincadeira ou não. E é isso. Se associe ao Santos. Quem puder ir ao estádio, vá ao estádio. Quem for ao estádio no dia 10, cante muito, apoie muito e vamos sair com a vitória. Amanhã vamos sair com a vitória também. E vamos embora que vamos. Esse foi mais um episódio do Falando de Alvinegro, que mais uma vez teve o prazer, a honra, o amor de falar de Santos para vocês e para a gente mesmo, porque isso aqui acaba virando uma resenha. Então é isso, muito obrigado. Se você ouviu até aqui, primeiramente, você é maluco ou desempregado ou os dois. E muito obrigado, tamo junto, é nóis, valeu, falou!